Boa tarde, meu nome é Ana Lúcia, eu tenho formação em gerontologia pela IASH-USP, é a profissão que estuda o processo do envelhecimento nos seus diversos ciclos da vida. Nos anos de graduação, eu fiz estágios obrigatórios dentro de equipamentos públicos, como casa de acolhida, CDIs, UBSs, e também, dentro de uma disciplina, nós desenvolvemos um projeto piloto a disciplina de educação para o envelhecimento. Então, com grupos de alunos, né, da Escola República do Uruguai, que fica no bairro de Engenheiro Goulart. Essa foi uma experiência muito interessante, foi muito gratificante para nós falarmos sobre o processo do envelhecimento para com esses jovens. Então, nós desenvolvemos diversas atividades lúdicas e que foi muito proveitoso. Eles, enquanto pegamos esses alunos enquanto protagonistas, eles se sentiram muito... eles interagiram bastante com essas oficinas, né? E aprenderam um tema mais do que importante, mas aprenderam como forma de brincadeira. Então, eu vou trazer esse projeto dentro dessas escolas, que chama-se Envelhecer é Viver, entendendo o ciclo da vida, né? Então, ele propõe algumas atividades voltadas a esses jovens adolescentes, aos estudantes da UEJA, também tinha educação de jovens e adultos, e também profissionais da educação que queiram participar, né? Que a gente eu tenho o intuito de promover essas reflexões sobre o processo do envelhecimento. Então, através de uma linguagem acessível, uma forma lúdica, a gente vai discorrer sobre as diferentes sociedades, né? Os diferentes envelhecimentos dentro da sociedade, né? Para situar esses jovens e adolescentes, como que é o processo de envelhecimento, como que cada sociedade trata a pessoa idosa, né? Com respeito, com dignidade, com empatia. E isso é muito importante, que nós estamos num momento que o Brasil está envelhecendo rapidamente, aceleradamente, e a gente precisa criar formas e políticas públicas para preparar esses jovens para que eles também estejam bem quando chegarem nas suas velhices e conviverem também com as pessoas que eles têm contato, com seus avós, sua família, né? E também para prepará-los para o mercado de trabalho, porque lá na frente nós vamos ter mais pessoas idosas do que jovens, como é a projeção do próprio IBGE. E além disso, além desse passeio que a gente vai discorrer pela história, né, a gente vai desenvolver algumas atividades lúdicas, como jogos, desafios, rodas de conversa, a gente vai interagir com desenho, algumas encenações, né? E justamente a gente, com esse objetivo que a gente tem de conscientizar sobre os desafios do envelhecimento e incentivar o respeito e a dignidade para com a pessoa idosa, né? E vai ser uma relação intergeracional que acredito que eles com certeza irão gostar e bastante. A gente vai combater os mitos, os estereótipos, né, que acarretam, né, dificuldades, preconceitos dentro da nossa sociedade, né, para que ela seja mais inclusiva e prepare esse jovem para o futuro e esses participantes possam interagir, né, nesse processo de envelhecimento de um jeito leve e também criativo. Afinal de contas, a gente precisa respeitar quem já viveu muito e também aprender a valorizar a própria história, né? Então, eu acredito que quando essas informações são passadas de maneira positiva, elas ajudam a promover o bem-estar, né, de todos os cidadãos conscientes, né? E no mundo que a gente vive, a gente sabe que tem cheio de notícias ruins, notícias falsas, cheio de mundo de intolerância, de preconceito, e a gente vai tentar combater de uma certa forma,
para poder passar algumas informações coerentes para esses jovens. Isso vai contribuir para que ele tenha o aumento de empatia e respeito, né, pelas pessoas idosas, pelos seus entes e para aqueles que eles convivem diariamente, e prepará-los também para o mercado de trabalho, porque é uma coisa que a gente sabe que vamos ter muito mais pessoas idosas lá na frente do que pessoas jovens. Então, eles também vão poder se preparar. Então, é uma forma de política pública necessária e inclusiva, né? Reduzir esses estereótipos e atitudes preconceituosas, e para que eles tenham essa preparação para essa convivência harmônica. Então, a nossa proposta vai ser criar espaço de diálogos entre as gerações, né? E através dessas oficinas estimular o cuidado deles e o cuidado para com os outros, né? E também fazer com que tenha o despertar de um olhar crítico para com os direitos da pessoa idosa. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre o estatuto, vai ver os direitos e deveres das pessoas e pessoas idosas, assim como nós temos o estatuto do jovem, da criança e adolescente, o estatuto da pessoa com deficiência, nós também temos que estar atentos a esse estatuto, mas de uma forma bem concernente, né, para com esses jovens, de uma forma clara, que eles entendam exatamente e que possam participar, que possam fazer perguntas. E a gente sabe também que com essa expectativa de vida e essa mudança que nós temos, né, na nossa pirâmide etária, a gente sabe que é fundamental que a gente crie e desenvolva trabalhos e políticas públicas que valorizem o envelhecimento. Essas políticas públicas entre a sociedade civil e o poder público são muito importantes, e esses jovens precisam estar preparados para poder pensar sobre isso, né? Refletirem e atuarem também enquanto cidadãos, né? E, além disso, também a gente precisa oferecer informações para ajudar essas pessoas a se prepararem para os seus próprios, a sua própria velhice, né? Compreender que também é uma das fases da vida, faz parte do ciclo da vida e que todos vão envelhecer, né? Então, acredito também que envelhecer também não é um problema, né? É um direito e todos vão ter essa oportunidade. Se a gente quiser um futuro com mais inclusão e respeito, a gente precisa começar a construir o quanto antes. E o momento é agora. Eu acredito que essa oficina vai trazer muita informação relevante, vai ser um momento gostoso, um momento lúdico, um momento de brincadeiras, e que a gente vai lidar com um tema sério, mas, afinal de contas, a gente precisa também entender, né, que é um tema sério, mas a gente pode aprender de uma forma bem leve, bem gostosa, bem participativa, né? E com certeza eu espero que aconteça isso. E agora, a da metodologia, eu vou falar um pouquinho, que a gente vai utilizar a metodologia de Paulo Freire, né? Que exige, a gente precisa ensinar para compreender que a educação é uma forma de intervenção, né? E acho que a gente precisa trabalhar. A gente precisa dar liberdade para esse educando, né? Para que ele também possa ter essa interação para com a pessoa que está passando informações, dando informações, fornecendo todas essas informações, né? Então, eu vou subsidiar com alguns materiais que eu adquiri durante o meu curso de gerontologia. Vou fazer algumas adaptações, né, que eu já coloquei. E um dos materiais vai ser um caderno de atividades que se chama Tecendo o Chamado de Atena e Aracne. Então, são atividades direcionadas exatamente para oficinas, além de outros materiais que a gente vai trabalhar, né? Então, desde já, eu vou agradecer a minha participação. Eu espero que eu consiga realmente fornecer, né? Dar essa oficina e que tudo
todas as escolas abracem essa ideia, que o poder público abrace essa ideia para que a gente faça essa expansão tão necessária e importante no mundo em que vivemos. Muito obrigada.